Olá, vamos iniciar mais um Refletindo na Palavra. E dando sequência às nossas reflexões a respeito da armadura do cristão, nós vamos ler então o texto de Efésios capítulo 6, e o texto que vamos ler hoje é o versículo 13 e o versículo 14 de Efésios capítulo 6. O texto nos diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Até aqui. Cingindo-vos com a verdade. Vamos começar as nossas reflexões a respeito da armadura do cristão, do crente, falando sobre, então, a primeira parte que aparece nessa armadura cristã. A verdade, cingindo-vos com a verdade. O que nós podemos entender? Que um soldado, nós temos que imaginar um soldado romano pronto para uma batalha. E nós também podemos ver não somente um soldado romano, mas também um homem na época de Cristo, nas suas vestimentas, se preparando para a batalha. O cingir é se preparar para a batalha. Cingir as vestes era, naquela época, pegar geralmente os homens se vestiam com túnicas longas até os tornozelos. Então, cingir a túnica era pegar aquela parte que sobrava dos joelhos para baixo e amarrar com o cinto em volta da cintura para poder se mover, se locomover, correr, ter então uma maior agilidade, para poder batalhar, para poder então entrar numa batalha. Cingir significa isso, significa recolher a túnica e prendê-la em torno da cintura para poder ficar com as suas pernas livres do joelho para baixo para poder correr e se locomover melhor. Mas uma coisa muito interessante que nós podemos ver aqui é que alguém, quando olhava para esta pessoa, via que ela estava cingida. Podia ver que ela estava preparada para uma batalha. A sua túnica não estava lá no tornozelo, ela estava recolhida, ela estava amarrada em torno da cintura. Então podia-se ver que essa pessoa estava cingida, estava pronta para batalhar. E aqui o texto diz que é com a verdade. O que significa isso? O que é a verdade? Quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Ele diz no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz que ele era a verdade. Então, nesse primeiro instrumento, nessa primeira parte da armadura do cristão, nós precisamos estar sobre nós. Jesus Cristo precisa estar sobre nós. Nós precisamos estar vestidos, revestidos de Jesus Cristo. Porque Gálatas capítulo 3, versículo 27 também nos diz isso. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então, se Cristo está sobre nós, se Cristo está nos revestindo, nós estamos cingidos com a verdade. E outras pessoas vão olhar para nós, agora comparando com o soldado, outras pessoas vão olhar para nós e vão ver em nós algo diferente, vão ver em nós pessoas preparadas para uma batalha. espiritualmente falando. Então, meus queridos, que nós possamos compreender que nessa primeira parte da armadura, cingindo-vos com a verdade, nada mais é do que ter Jesus Cristo sobre a nossa vida. Termos Jesus Cristo nos revestindo. E quando Jesus Cristo nos reveste,
Quando Jesus Cristo está sobre nós, nós podemos avançar, nós podemos lutar e obter vitória nas batalhas espirituais. Porque quando nós vamos na nossa força, no nosso entendimento, com a nossa capacidade, sem estar cingido com a verdade, certamente não teremos bom êxito. E certamente vamos sofrer retaliações, vamos muitas vezes nos machucar, vamos nos ferir e podemos até morrer espiritualmente. Que nós possamos entender isso. Jesus Cristo precisa nos revestir. E assim vamos avançar e resistir no dia mau e depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Amém? Que Deus te abençoe. Curta o nosso canal, compartilhe, ative o sininho e não perca a próxima reflexão, que nós vamos estar dando sequência à armadura do cristão. Que Deus te abençoe, fique na paz em nome de Jesus.